Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Eu de cá e você de lá em minhas mãos, a velha companheira, a nossa amiga de sempre, né? Bíblia Sagrada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Eu não canso de fazer essa abertura, né? Você precisa compreender que a Bíblia é a luz. Nós sabemos onde pôr os pés quando conhecemos a palavra de Deus. Quando não conhecemos, quando não praticamos, é como se a gente estivesse no escuro, né? A gente não sabe aonde vai pôr os pés, ou seja, a gente fica meio perdido nas decisões, a gente fica meio sem rumo, tá bom? Então, ó, aqui tá um guia, aqui tá um manual de Cristo para mim e para você. Aliás, Jesus, ele é a própria luz que ilumina, né? Mas ele quer que você também seja luz. Ele quer que você seja referência, que você reflita a luz dele através do Espírito Santo. É isso mesmo. Tá? O desejo de Cristo é que você se pareça com ele. Né? Você sabia que nós somos criados à imagem perfeita de Cristo? Pois é. Agora, o pecado é que tem borrado essa imagem, né? E aí, quando a gente aceita Jesus como Salvador e como Senhor. Primeiro como Salvador, né? Porque ele nos salva da penalidade do pecado, que é a morte. A morte eterna. Ele nos salva, ele carrega sobre si aquela morte que estava destinada a mim e a você como pecadores. Então nós já somos devedores a ele, né? Pois é. Agora, ele nos salva também do poder do pecado, quando nós passamos a tê-lo como Senhor de nossa vida. Ele é o Senhor. Né? Agora não é mais o pecado que comanda, quem comanda é Cristo Jesus e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Imagina, né? Se a gente recebe o poder do Espírito Santo para nos livrar da nossa vontade pecaminosa. Essa luta que a gente tem todo dia, o Espírito, né? O eu espiritual é o eu que vem de Cristo Jesus através do Espírito Santo que vai trabalhando em nós, vai nos moldando conforme a sua semelhança. Nós estamos fazendo o caminho de volta para casa, né? Pois é. Quanto menos pecado, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, mais parecido nós ficamos com Cristo Jesus, ao ponto das pessoas falarem, olha, isso é um cristão, né? As atitudes, as obras dessa pessoa revelam que ele é realmente um bom cristão, um bom seguidor, um bom imitador de Cristo. E aí Cristo sorri, né? É melhor fazer Cristo sorrir do que chorar, não é mesmo? Pois é. E depois a glorificação. Na glorificação é o momento que ele vem para buscar eu e você. Bom, fiz a introdução aqui, quero orar com você, vamos orar para a gente estudar a palavra de Deus. O tema hoje tá pesado. Já já eu falo também da onde eu estou falando, tá? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, pelas falhas, e lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o Espírito Santo guie esse estudo em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja com você aí, abrindo a sua mente, o seu coração e te ajudando a colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Eu estou em Vista Alegre do Abunã. Estou longe de casa, mais de 500, quase 600 quilômetros longe de casa. A dona Vilma está em casa, tá? Lá de Nova Dimensão, ela foi para cá do chá de bebê, né? Do nosso filho, nossa nora, ela está lá em casa, mas ela continua alimentando a nossa página, viu aí? Tanta novidade, né? Coisa boa na página no Facebook, a página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, tá muito legal. Siga a nossa página. Ei, você do Facebook aí, são mais de 5.000 seguidores, vem para o YouTube nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Chegamos a 570 amigos aqui, né? A gente tem o objetivo de chegar a 1.000. Mas vamos embora aí fazer uma forcinha para a gente chegar a 600 ainda nesse mês de setembro, né? Até o final do mês de setembro. Ajuda aí, se inscreva aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, dá o like. Quando você dá um like, o YouTube vê a relevância e começa a indicar para outras pessoas. Se você faz um comentário, então, aí começa a bombar aí nas redes sociais. Posso contar com você aí? Posso? Muito obrigado. Eu estou gravando hoje, dia 24 de agosto, tá? Estou aqui num hotel, novamente quarto de hotel. A pergunta, por que eu não estou gravando dentro da Bonita, já que eu estou com ela aqui? Gente,
é muito quente, né? A Bonita, nós tiramos o ar-condicionado dela, né, lá de dentro, a gente precisava de espaço para armário, para cozinha, né? Eu andei dormindo algumas noites dentro da Bonita, vou falar para vocês, tá? É só depois da meia-noite que ela começa a refrescar. Então não tá dando para gravar dentro da Bonita não, tá? Mas eu retornando para cá, já estou mais de 30 dias longe de casa, irei colocar o ar-condicionado novamente lá atrás, né? Vou arrumar uma briga com a dona Vilma, a gente vai ter que arrumar um outro lugar para pôr as vasilhas dela, né? Porque senão fica impossível gravar lá dentro dela, tá muito quente. E aí eu tô gravando novamente aqui dentro do quarto do hotel. Se ouvir barulho aí, tá? Me perdoe, estou no quarto de hotel gravando para vocês. Bom, a gente continua falando sobre a mensagem do livro de Apocalipse, né? Apocalipse 14, a partir do verso 6 ali, que fala das três mensagens angélicas, né? Os três anjos. E esses anjos, repito, é você e eu, de maneira individual, né? Particular, nós temos essa missão de estar levando essa mensagem ao mundo inteiro. E de maneira coletiva, como igreja, né? Nós precisamos pregar as três mensagens que Deus nos dá para pregar aí no tempo do fim. Então, hoje eu quero falar sobre a boa notícia do juízo. Tem muita gente que tem medo do juízo. Tá devendo no cartório, né? Pois é. Mas eu quero trazer aí a boa notícia do juízo e o significado da hora do juízo, né? Que apresenta aqui, né? O significado da hora do juízo, tá? O verso, então, para a gente memorizar, está aqui em Apocalipse 14, verso 7, diz assim, ó. Dizendo com voz forte, o anjo está dizendo com voz forte, a mensagem do anjo para o mundo. Primeiro ainda, viu? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse tema eu já falei com vocês. Se você ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores aí para você entender, né? Ele vai mostrar qual Deus nós devemos adorar, qual Deus nós devemos ter respeito, temor, né? Pois é, o autor ele vai dizer aqui o seguinte, olha, se há uma coisa sobre a qual a Bíblia sempre foi clara, é o fato de que Deus é um Deus de juízo. E mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a justiça tão deficiente nesse mundo será feita pelo próprio Deus, o juiz de toda a terra. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que está aqui em Gênesis, né, nisso da Bíblia, Gênesis capítulo 18, verso 25, e também o salmista Davi, né, depois que ele comete aquele pecado lá de adultério com Batseba e mata o marido dela, né, ele entra ali numa guerra contra ele mesmo, uma guerra espiritual, pode-se dizer assim, ele estava sofrendo, ele estava até doente, tá? Mas Gênesis, começando aqui por Gênesis capítulo 18, verso 25, diz assim, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz a toda a terra? Só que nós esperamos essa justiça de Deus para os nossos dias, né? Quando a gente vê algo acontecendo, ontem aqui, né, no distrito que eu estou aqui, né, o distrito de Porto Velho, tá? Aconteceu, por exemplo, um assassinato, né? Um morador de rua, pelo que conta, ele foi confundido com alguém que estava roubando, e alguém, noite afora, atirou nesse cidadão, e aí tentaram levar para o hospital, e ele não chegou até o hospital, faleceu. Comentário das pessoas ali, a justiça de Deus será feita. E aí alguém termina sempre comentando, aconteceu isso com fulano e ele pagou, aconteceu com ciclano e ele pagou. Então nós esperamos que a justiça seja feita ainda nos nossos dias, né? Às vezes acontece, né? Às vezes de maneira ocasional acontece, né? Mas essa justiça que nós estamos falando aqui, ela tem dia e ela tem hora marcada, tá? Não é essa que nós vemos aí no cotidiano, que nós almejamos, né? E o salmista, no Salmo 58, verso 11, deixa eu ler esse aqui também, Salmo 58, verso 11, mais tarde eu vou ler o Salmo 51, que é o salmo que eu disse do salmista arrependido, né? O Salmo 58, 11 diz assim, então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra, né? Quando é esse dia? Bom, esse dia está no futuro ainda, está no futuro, tá? E realmente tudo isso que nós vemos aí, toda essa injustiça, como eu disse aí, né? Esse cidadão que foi morto, injustiça
às vezes cometida em leitos de hospitais, né? Pessoas que deveriam estar ali para salvar vida, né? Provocando mortes, no trânsito, né? Pessoas embriagadas, atropelando, pessoas que tiram a vida do outro, né? Espancam, machuca, pois é. Todas essas defrauda, rouba, né? O outro tira tudo que tem, né? Do outro. Essas injustiças, tá? Dessas injustiças que nós estamos vendo a olho nu, que estamos buscando justiça, pois é, há um Deus de juízo. Né? Há um Deus de juízo. E aí, como salmista, né? Aqui nós vamos dizer isso um dia. Então dirá o homem. Então você vai falar, e eu também. Deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga toda a terra. Ele vai julgar toda a humanidade. Tá ok? Agora, ele continua dizendo assim, ó. Paulo também escreve, né? Olha o que Paulo escreve aqui em Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Bom, quando nós olhamos então para o pecado dos outros, como eu estava dizendo no anterior, fala, bom, essas coisas estão acontecendo? Estão. Né? Está acontecendo a imortandade, está acontecendo crueldade, está acontecendo ruindade, está acontecendo injustiça todos os dias, e a gente fica lutando, buscando, né? Até orando a Deus para que a justiça seja feita. Né? A gente está perdendo muita confiança na justiça do homem, aí estamos buscando a justiça de Deus. Mas não nos esqueçamos também, como Paulo está dizendo aqui, que assim, pois, cada um de nós, né, nós iremos prestar conta de nós mesmos também diante de Deus, o juiz de toda a terra. Né? Deus, ele é o juiz de toda a terra. Ele não vai julgar apenas esses que nós apontamos o dedo, né, e já julgamos como culpado. Por quê? Nós estamos vendo a obra deles. Né? Então a gente fala, mas você não está vendo o coração. Bom, essa questão é uma outra questão. Mas nós estamos vendo a atitude, nós estamos vendo a obra, né? A árvore boa produz bons frutos, a árvore mal não produz nada, né? Pois é, no máximo uma sujeira, né? O segundo ponto é um pensamento aqui, né, que surge, que é assustador, né? É muito assustador. Ter que prestar conta de si mesmo diante de Deus. Ele que sabe todas as coisas mais profundas. O Deus que vai trazer juízo todas as obras, até aquelas obras que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Conversando com um colega, né, uma certa vez, a respeito desse texto aqui, né, que está ali em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, e outros textos da Bíblia também, que usa a referência de Eclesiastes, né, e tem esse mesmo sentido, a gente percebe que o medo das pessoas é mais do que as pessoas vão pensar sobre ela do que o próprio Deus. Né? As pessoas têm a ideia assim, Deus é amoroso. E por imaginar, e é amoroso, Deus é amor, né? Ele é amor, né? Ele não tem, ele é amor. Né? Ele aplica esse amor, a gente acha que ele vai passar a mão, né, na cabeça do pecador, aquele pecador que, mesmo sabendo que é pecado, deliberadamente continua pecando. Hebreus vai dar um susto na gente a respeito desse tema. Ele diz que, o autor de Hebreus, ele diz que aquele que pecar deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, há uma expectativa horrível sobre ele, né? Pois é. E aí, as pessoas perdem um pouco do medo de Deus, né? E por achar assim, Deus é amoroso, Deus vai entender o meu pecado. Agora, eu tenho medo mesmo das pessoas, né? Por exemplo, marido que trai a esposa, né? Esposa que trai o marido, né? Sócio que rouba o outro, né? Pessoas que matou alguém à escondida, roubou de alguém, né? A escondida, de repente ele acha que está tudo bem. Fala, e agora? No juízo, tudo isso vai ser revelado, tudo isso vai ser mostrado, todo mundo vai ficar sabendo disso, né? Então ele passa a ter mais medo do que vão falar, do que vão pensar dele, né? Do que do próprio Deus, né? Do próprio juízo de Deus, tá? Agora, deixa eu dar um recado bom aqui. Eu disse que a boa notícia do juízo, né? A boa notícia é que no fim o juízo revela a bondade e o juízo revela a graça de Deus. E que ele é um Deus justo, que ele é um Deus misericordioso, né? E no modo que ele lida com os salvos, até mesmo no modo que ele lida com os perdidos, né? Então, o juízo vai revelar isso. Vai revelar a bondade de Deus,
a graça de Deus vai revelar que ele é um Deus justo e vai revelar que ele é um Deus misericordioso, tanto com os salvos quanto com os não salvos, né? Então, nos próximos vídeos, o que nós vamos explorar aqui no canal? Nós vamos explorar o tema mais profundo do juízo em relação ao grande conflito que assola o universo. Qual é o grande conflito? Entre o bem e o mal. Satanás, né, Lúcifer, ele se rebela lá no céu. Né? Ele é expulso do céu, mas ele não ficou de braço cruzado. Vê que ele já vai, né, perseguir a criatura perfeita de Deus, ele vai induzir Eva, né, a pecar contra Deus, a duvidar de Deus. Né? Ele faz ali uma proposta para Eva, pouco mais de 26 palavras ali, e Eva, ela cai, ela peca e leva também o teu marido, apaixonadão por ela, né, também leva a cometer o pecado. Eva foi enganado pela serpente. A serpente era astuta, ela era, né, sagaz. Né? Agora, o Adão, né, ele foi levado por amor, né, pela paixão que ele tinha por essa mulher linda, né? Pois é. E os dois, ambos, né, eles pecaram e foram expulsos do paraíso ali, do Jardim do Éden. Né? Tiveram que remar daí. Aí você sabe a consequência. Se você não sabe, leia a Bíblia, né? A história de Gênesis aqui, a história é muito linda. Né? Mas Deus, ele já vai procurar o homem ali logo distante. Ele já vem no final da tarde: Adão, cadê você? Né? E ele já providencia ali o plano de salvação ali, já é apresentado. Né? Ali, tira-se as folhas da figueira, a justiça própria do homem, tentando encobrir ali a sua nudez, mesmo estando nu, mesmo tirando as vestes sujas do pecado. A nudez também representa pecado, ele precisava ser vestido da justiça de Cristo. Né? E aí, a morte do cordeiro, né? O antitipo, que vai encontrar o tipo lá na cruz, né? É morto um cordeiro ali, tirado a pele, feito, portanto, as vestes, representando as vestes de Cristo. Já há um sangue derramado. Então, a aliança de sangue, ela percorre toda a história. Né? Pois é, o preço é alto demais, mas é Deus que toma a iniciativa. Né? Então, se eu estou falando para alguém aqui que também é pecador, né? E se você falar que não é pecador, você é mentiroso, tá? Então todos nós precisamos de Jesus, ok? Todos nós precisamos ir até ele, depositar nos pés dele ali todos os nossos pecados, né? E, de maneira simbólica, ele está pegando esses pecados, levando até a cruz e assumindo o teu e o meu lugar, né? Então, nós vamos ver justamente sobre isso, né? O que está ali em Apocalipse capítulo 24, verso 25, né? Que o povo de Deus, de maneira inevitável, vai enfrentar o juízo vindouro. Tá? Eu e você, nós vamos passar também por esse juízo vindouro. Não é só aquelas pessoas que nós apontamos, né, como pessoas pecadoras. Tá bom? Então, nós também iremos passar por este juízo. Tá? Bom, por hoje então é só. No próximo vídeo eu quero tratar de dois temas. O significado da hora do juízo, né? Nós vamos dar uma viajada, Apocalipse 14, verso 7, e eu quero dar uma ida também lá em Daniel, capítulo 7, verso 10. Né? A profecia do juízo, a hora em que o juízo começaria, e já começou, está em Daniel. Daniel 7, 8, 9, né? Até ali no capítulo 9, Daniel está orando ali, buscando entender o que significa as 2.300 tardes e manhãs, né? Pois é. E o anjo vem e explica para ele, né? Detalhado, tudo bem detalhado para ele entende. Né? E eu gostaria que você entendesse também que esse juízo já começou, tá? Já começou. Todos nós teremos que se apresentar diante do juiz de toda a terra. Tá? Então vamos falar sobre o significado da hora do juízo. E eu quero falar também no próximo vídeo sobre o juízo e a misericórdia de Deus. Né? O juízo e a misericórdia de Deus, tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Tamo juntos aí? Já se inscreveu? Se não, se inscreva aí, tá? Eu quero você se inscrevendo e me ajudando aí até o final do mês de setembro, chegar aí a 600 inscritos aí. Nossa meta, pelo menos 1.000, nos ajudando, né? Evangelistas digitais. Dá o likezão aí também, tá? Indica para outras pessoas e assista o vídeo, gente. É importante a gente estar aqui para aprender e aprender juntos. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, mesmo no juízo. Nós somos pecadores, mas nós apresentamos diante de ti como fez Davi, colocamos os nossos pecados diante de ti e pedimos:
perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e nos ajude a não pecar mais, nos ajude a praticar as boas obras, nos ajude a ser bons imitadores de Ti. Estamos te aguardando, estamos te esperando. Vem logo, Jesus. Amém? Amém? Pense nisso, um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.